Então, olá pessoal, meu nome é Thalita, sou diretora de operações da Marvel. Começamos mais um Marvelcast hoje com dois convidados super especiais, dois homens aí com uma bagagem gigante que vão compartilhar um pouco da experiência deles com a gente. Então, Gustavo Borges, dispensa apresentações. Muito obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. E quero que também conte um pouquinho da tua história pra gente iniciar esse bate-papo. Nossa, obrigado pelo convite aí. O papo já começou, né? A gente já estava aqui na maior discussão sobre vários temas, mas é um prazer estar aqui. Hoje nós temos um evento juntos, né, dentro da empresa, e a conexão do esporte com a empresa e com aquilo que eu faço hoje no meu dia a dia, ela tem muita construção de trabalho duro, de chão de fábrica, de cheiro do cloro, que é muito do que a gente vem discutindo aqui, inclusive no backstage, né, antes da gente entrar. E é muito legal você fazer uma conexão do esportista e o que ele fez para ter os resultados e uma pessoa de sucesso, no caso de vocês dois aqui, do trabalho, né, do dia a dia, que tem a conexão com o resultado. A questão da alta performance, ela veio muito do esporte, né? Hoje a gente se espelha muito no esporte, na disciplina, no treinamento, no dia a dia, e a gente traz para o mundo corporativo, né? E, Gustavo, quando que começou? É a mesma coisa, né? O esporte ele é legal porque a hora que você olha para o resultado do atleta, ele já aconteceu. Aí você já imagina tudo aquilo que você fez, que você não viu ele treinar. Igual eu estava escutando a história de vocês aqui, né? A sua história, da sua família, do seu pai. O Rodrigo me contou muito da história do teu pai, inclusive, no início. E aí você vê o resultado e fala assim, nossa, que legal, né? Parabéns. Você não imagina os caminhões quebrados, as curvas ali, né? Aquele pneu estourado. Você vê o resultado que já aconteceu, né? E as pessoas, elas são reconhecidas por aquilo que elas fizeram. Exatamente. Se você sabe o nome daquela pessoa, se você sabe o que ele fez, principalmente quando vem volumes financeiros, empresas gigantes, que não sei quantos mil funcionários, né? Que é o caso de empresas de sucesso. Você nem sabe qual que é a margem do negócio, mas você imagina, porque tem um nome ali estampado no caminhão, ou que é uma empresa grandiosa, que ela é uma empresa próspera. E o esportista é a mesma coisa. Aí a hora que você vê o resultado do cara lá, ganhou uma medalha, teve dedicação, teve disciplina, teve força de vontade. Tem todas as palavras bonitas que estão inseridas ali. E aí a curiosidade das pessoas que vêm é o seguinte, o que aconteceu até aquele resultado? Então vai do resultado, né? Porque o resultado te dá o reconhecimento para você estar lá, naquele palco, seja ele qual for. E aí a hora que você olha para trás, você quer saber essa jornada, né? E essa jornada é o que é o interessante, né? Em relação à história das pessoas, os desafios, as superações. E são anos, né? Anos de construção para aquele resultado. Ainda mais no esporte, vocês têm que começar muito cedo, né? Você define uma pesquisa de de interesse, né, de vocacional, que começa muito cedo. Começa muito cedo. 9 anos de idade, 10. Dependendo do esporte, você começa até um pouco antes, mas o aprendizado ele vem bem cedo. Né? E você tinha isso de casa? Como foi o começo? Era uma paixão que tu nasceu com isso? Sempre gostou da água? Tinha cloro já na veia? Tinha cloro na veia, sempre tive cloro na veia. Eu brinco que quando eu era jovem, né, eu sou de Ribeirão Preto ali, e quando eu nasci eu fui direto para Ituverava, que Ituverava é minha cidade, bem no interior de São Paulo, e ali eu fiz vários esportes, e minha mãe sempre me direcionou para fazer atividade física. Então você está no interior, cidade de 25, 27 mil habitantes, Chapecó já é uma cidade bem grande, né, então você ficava na rua o tempo todo. Então você ficava na rua, a televisão não tinha assim, essa gama de interesse, né, para você estar o dia inteiro no celular ou com essas distrações que a gente tem hoje. Então a minha mãe, ela queria me tirar da rua, né? Imagina isso, hoje os pais querem que você vá para a rua. E os pais queriam que a gente saísse da rua, porque a rua era meio que descontrolado o ambiente ali, né? Então, era gostoso ao mesmo tempo, né? Hoje, se você falar assim, vai pra rua, ali é legal o ambiente. Mas a minha mãe, ela curtia, lógico, esse ambiente, porque no interior você ia muito pra rua, aqui, não sei se vocês tiveram essa vivência, isso aqui é mais da minha geração, né? Você é muito mais jovem. E aí ela falou assim, você vai ficar o dia inteiro na rua? Não, vamos organizar isso aí. Vamos para o esporte. Então a gente vai ter que organizar horário para estudar, horário para fazer atividade física, horário para fazer as coisas que precisam ser feitas. E estudar inglês. Né? Estudar inglês. Então essas são as minhas atividades. Né? Horário pós-escola. Né? Estudar, fazer a lição de casa, atividade física e inglês. Essas são as 3 principais. E no esporte eu fui para tudo quanto é lado. Né? Você tem um pouco de tudo. De tudo. Até hipismo.
Caramba. Imagina um cavalo. Coitado. O cavalo não vou aguentar você pular para 1,50 m. E aí a natação foi onde eu tive o desempenho ali um pouco mais organizado. Bacana, legal. Então, com a gente também, Rodrigo Jardim, nosso instrutor de treinamentos da Transportes Marvel, também tem uma história linda de vida. Conta pra gente também como é a tua história, como chegou no segmento do transporte e da logística. Então, Thalita, desejando aí o pessoal, né, tá nos acompanhando, e fico feliz hoje também estar participando do Marvelcast mais uma vez, né, uma segunda vez que estou participando. E a minha história eu trabalhava com vendas, na verdade, né, uns anos atrás trabalhava com vendas, e surgiu uma oportunidade, um certo dia, voltando para minha cidade natal, e surgiu uma oportunidade de pegar um caminhão para fazer uma única viagem, depois foi uma segunda, foi uma terceira, e eu digo, cara, esse negócio aqui é bom, esse negócio aqui é legal. Eu digo, eu tenho a oportunidade de conhecer o mundo através desse caminhão. E aí comecei a me dedicar e correr atrás, né? Um ano mais ou menos já estava em Chapecó, já trabalhando numa empresa, e assim começou a minha história, conhecendo Chile, Peru, Argentina. Fui para todos os cantos do Brasil também, e até enquanto isso eu ia estudando. Eu digo, não, vou estudar porque eu quero um pouco mais, né? Eu sempre falo nos nossos treinamentos lá que eu admiro muito aquele motorista que nasceu para ser caminhoneiro até o fim da vida dele, né? Esse é o cara que eu mais admiro. Ele nasce para ser caminhoneiro? Ele nasce, eu acredito que ele nasce. Eu acredito que ele, sim, porque ele tem um dom de viver na estrada. E eu, quando comecei na estrada, eu acredito que eu percebi que eu não tinha o dom de viver na estrada. Eu queria conhecer a estrada, mas não queria viver na estrada. Então eu digo, não, eu preciso fazer algo a mais para mim viver no transporte, que é o que eu me apaixonei ali, né? Portanto, estar mais em casa também. E aí foi onde eu descobri que ser instrutor talvez seria uma opção. Então eu comecei a estudar, me desenvolver na área do transporte, na área de economia de combustível, na área de direção defensiva, até um dia que alguém me viu lá e disse, não, agora a tua oportunidade está aqui. E aí eu comecei a dedicar até chegar na Marvel, né, onde a gente faz um trabalho hoje, acho que magnífico ali. Eu trabalho desde o momento da contratação do motorista, eu faço parte da equipe da integração, onde a gente dá todo o treinamento, todo o suporte para ele iniciar dentro da empresa, né? E hoje, além disso, ainda outros projetos que a gente tem trabalhado, que é a parte de defensiva mesmo, né? Cuidar dele, acompanhar esse motorista para ver se realmente ele está tendo algo que poderá prejudicar ele, e a gente tentar corrigir isso aí, né? Fazer com que o bem-estar dele, principalmente, né? Antes mesmo de a gente tem falado muito lá na empresa, antes mesmo de ver o bem material, ver a pessoa. Eu acho que esse é o ponto, né? Com a nossa gente, né? Cuidado com a nossa gente, isso assim, ó, eu acho que é primordial. Isso é uma coisa que a Marvel tem me ensinado muito. Cuidar da nossa gente. A partir do momento que os nossos estão bem, cara, isso com certeza vai refletir lá na frente. Então, lá, né? Curiosidade. Eu nunca dirigi um caminhão. Já pilotei... Pilotar? Não é pilotar caminhão, é dirigir, né? Colheitadeira, já subi, né? Meu pai tem fazenda, então a gente já brincava ali com trator e tudo mais. Então nunca pilotei caminhão. Se eu fosse me treinar, em quanto tempo você acha que eu poderia pegar a estrada? Olha, uma hora, 2? Não, jamais. Hoje nós temos a escola dentro da empresa, talvez a Adriana vai falar mais alguma coisa sobre isso, mas nós temos uma escolinha hoje, né? A gente tem uma empresa terceirizada que trabalha com a gente, e a gente, hoje, o motorista que já tem alguma experiência com caminhões pequenos, né? Ele leva em torno de 30, 40 dias para ficar pronto para viajar. Caminhão pequeno pode ser aqueles U-Haul dos Estados Unidos que você faz... O caminhão pequeno que a gente fala é o truque, né? O caminhão que carrega... 3 eixos, 4 eixos. 3 eixos, 12 mil quilos. Complicou a minha vida. O máximo peso dele, 12, 15 mil quilos. Então, 30 dias eu sou um craque em direção. Se você tiver boa experiência. Se tiver boa vontade de estudar, de praticar. Existe uma coisa assim, a dedicação, né? Você como esportista, que eu tenho certeza que você é muito dedicado, eu acho que a dedicação é o que vai te levar... Nós temos motoristas que levam 30, mas temos motoristas que levam 90, né? Cada um com o seu ponto de vista, a sua dedicação. Acho que E isso tem a ver com horas colocadas ou mais com
com o empenho que ele coloca para as ações? Porque de 30 para 90 é muito tempo. Eu acredito que o empenho, buscar, né, querer realmente. A gente tem algo que eu sempre falo lá na empresa, é o seguinte, falo para os motoristas, né? Cara, você tem qualquer dificuldade, chama a nossa equipe. A gente está aqui para dar suporte, né? Só que aí tem muitas vezes acontecia, hoje não tem acontecido mais, mas muitas vezes acontecia de, não vou chamar porque ele vai achar que eu tô errando aqui, talvez, né, vão de repente me tirar da empresa. E não é essa a questão é que a gente está dando suporte. Eu digo que a nossa equipe de instrutores na empresa, nós somos pagos para dar suporte para o nosso motorista. A nossa questão é viver olhando para ele e fazendo com que ele tenha uma performance incrível, ou seja, a gente quer ver ele 100%. Eu falo que o meu sonho é que todo mundo que entre na Marvel se aposente na Marvel. Mas eu sei que nem casamento é para a vida toda, né? Mas a minha satisfação é saber que aquele colaborador, ele entrou, ele ficou no período na Marvel e ele saiu mais capacitado para o mercado, mais experiente para o mercado, porque o nosso back-office de instrução e treinamento para o motorista é sensacional. A gente tem uma plataforma de educação online que se chama Marvel Pro. Eu tenho curso do iniciante ao avançado de espanhol, que é algo super importante para o nosso negócio que a gente faz no Mercosul. Então, essa estrutura para o motorista, acredito que seja o maior diferencial para a Marvel hoje. Sem dúvidas, o cara que entra na Marvel, o homem ou a mulher, né? Que entra na Marvel hoje para dirigir caminhão, fica conosco 3, 4, 5 anos, e se um dia ele decidir sair da Marvel, ele vai ser um profissional extremamente capacitado. Então, desde educação financeira, a gente disponibiliza para o motorista, direção econômica, direção defensiva, toda a tecnologia do caminhão, porque hoje o caminhão, ele não é mais como antigamente, né? Ele tem a tecnologia de um carro, né? Então, trâmites aduaneiros, quais são as documentações, falar outra língua, conhecer outros países, isso é um diferencial e agrega uma experiência enorme, sem falar na vantagem de receber para conhecer tudo isso, né, Jardim? Verdade. Conhecer, turistar, né, pelo Brasil inteiro. Eu sou a prova viva disso, né? Que tudo que eu conheci, os países que eu conheço hoje, devido à minha profissão, né? Que é o transporte. Proporciona muito, né? E lugares que muitas pessoas só vão lá nos pontos turísticos, né? Nós vamos nos lugares, todos os cantos, vamos dizer assim, né? A gente vê o ponto turístico, mas também vê os pontos que muita gente não conhece, né? Isso, a relação que vocês estão trazendo aqui em relação ao caminhoneiro, a empresa, vem de encontro com a primeira colocação que você fez do mundo corporativo com o esporte, né? Você vê a preparação de um caminhoneiro ali, ele tem 30, 60, 90 dias para ele se preparar, para ele pegar a primeira coisa ali. Ele vai dar um monte de cabeçada também, né? Na hora que ele chega lá no campo, coloca esse caminhão... Quantos quilômetros que um caminhoneiro ele roda por ano? Você tem esses dados? Por mês, a gente roda em torno de 8 mil quilômetros por 8 caminhão. 8 mil vezes 12, então estamos falando 96. 100 mil, como é que é? 8 mil. Então, 8 mil por mês. Então, 100 mil quilômetros por ano. 100 milhões de metros. É coisa pra E ele fica quanto tempo na empresa? Que ele roda, em média, um caminhoneiro ele fica na profissão 10, 15, 20 anos? A gente tem... Nosso motorista mais antigo na atividade hoje tem 25 anos de Marvel. 25 anos em cima do caminhão. 25 anos. E eu vou te falar, assim, quem gosta do transporte, quem gosta de caminhão, é aquela coisa, tem diesel no sangue. Então, eu sou filha de motorista. Cloro no sangue. Você tem cloro. Exatamente. Não, adorei quando falou lá. Meu carro é a diesel, tá? Meu é S10. Eu sou filha de motorista, então fui criada dentro de cabine de caminhão. A gente morava dentro da Marvel, né? Então, meu playground era a oficina, né? Eu amava entrar dentro do pneu. O cheiro do almoxarifado remete à minha infância, né? Então, a gente sempre viveu nesse mundo, viajamos com nosso pai. E óbvio que tem o ônus e o bônus, né? Então, meu pai nunca estava nas minhas apresentações da escola, por exemplo. Só que isso não me frustrava, porque eu tinha um orgulho danado quando aquele caminhãozão apontava na porta de casa. E eu falava para todo mundo, meu pai é caminhoneiro. Meu pai hoje está em Brasília, meu pai hoje está em Porto Alegre. Então, eu acho que quem gosta da logística, quem gosta do transporte, até esses desafios, né? O pai não está todo dia em casa, a mãe não está todos os dias em casa, mas graças a eles, né? A essa história deles, ele formou 3 filhos na universidade particular. Então, ele nos proporcionou condições que o caminhão trouxe para nossa família. Então, hoje, eu segui a minha carreira na logística também,
Porque eu aprendi a amar esse negócio. E a gente ama de doer. A nossa diretora executiva sempre comenta assim, dor de dono não é uma palavra, não é uma frase, tem que doer mesmo. Então, assim, chega sábado de noite, né? Às vezes tem algum sinistro, alguma situação, algum problema com o cliente, é gastrite, é dor de cabeça, é insônia, porque aquele negócio, o nosso negócio dói, a gente é apaixonado por esse negócio. E eu acho que é um pouco do que você também vive, né? O amor pela profissão é algo que faz total diferença no nosso dia a dia, né? Eleva o nível do teu jogo, né? O que você tá trazendo assim, é ambição para você dar resultado, né? Você quer dar resultado. Você tem um resultado financeiro, você tem um resultado de segurança, você tem um resultado de vários indicadores que você tem dentro da empresa. E a hora que você coloca tudo isso e fala assim, é para lá que eu quero ir, olha que legal, você se preocupa com as coisas e com o processo, né? Com o passo a passo do dia a dia. O atleta tem a mesma coisa. É lógico que se deixar essa preocupação for exagerada demais, isso começa a atrapalhar. Né? Porque o sono afeta a performance, por exemplo. E você tem uma história sobre o sono, né? Tem, várias histórias sobre sono. Eu vou contar hoje para a turma, mas na minha estreia olímpica eu não consegui dormir. Eu tive 2 momentos assim muito específicos. Eu vou contar um que eu não vou contar hoje à tarde. Né? Eu vou contar do 200 metros nado livre em Barcelona. Mas em 99 eu estava muito preocupado e ansioso e dormi mal também na prova do 100 metros nado livre, que antecedia a minha prova. Em Winnipeg, eu ia nadar para ser 3 vezes campeão, tricampeão pan-americano. Não sei se você lembra disso, é mais das antigas. Thalita nem era nascida. E aí, quando eu vou dormir, eu tô assim, meio atordoado, né? Eu sou bicampeão pan-americano e tô buscando o tricampeonato. Acordo no outro dia, olho pro Xuxa, Fernando Scherer, que tava aquecendo, e falo assim, putz, o Xuxa tá bem pra caramba. Então eu vou dormir campeão, acordo vice. Aí no almoço eu penso assim, e aquele argentino que está ali do outro lado da piscina, né? Como é que ele está? Eu já não nadei muito bem nas eliminatórias. Aí já fiquei ansioso e preocupado. E aí eu fui para as finais já em 3º lugar. E eu peguei 3º lugar, quase peguei 4º lugar. Isso por uma noite mal dormida, por uma ansiedade, por um medo, por um receio que as coisas não podiam dar certo. Então isso afeta mesmo, né? Nos 200 metros em 92, aí eu passei a noite em claro. E a hora que você passa a noite em claro, você acorda, você fala, e aí, agora, o que eu vou fazer? E nesses momentos, assim, de baixa, o que te traz retomar, começar de novo? Porque vocês, às vezes, né, treinam anos e anos por uma prova ali que demora minutos, segundos, que faz toda a diferença. Nesses momentos de baixa, como que você se recompõe para a próxima meta? Tem duas visões em relação a isso, né? Primeiro, se aquilo for um tudo ou nada e nunca mais você vai ter aquilo, e se você for mal, isso vai ser o fim do mundo, isso vai te trazer um nível de pressão gigantesca que talvez é para poucos. Não muitas pessoas conseguem imaginar um momento único na vida como sendo o momento mais importante. Pode ser sua única chance daquele trabalho, daquilo que você está fazendo. Mas se for um marco que nunca mais ele vai acontecer, e se você não fizer, né, é um sim ou não, e aquilo não acontecer, você vai ser frustrado pro resto da sua vida. É a mesma coisa, você fala assim, por que faltou a nossa carreira? Eu falo assim, putz, faltou a medalha de ouro. Eu fui prata e bronze, 2 pratas e 2 bronzes na natação. Mas não faltou ouro? Faltou, cara. Inclusive é a maior frustração, estou frustrado até hoje. Então eu já me aposentei há mais de 20 anos, estou frustrado até hoje, falo assim, pô, esse cara vai ser infeliz pro resto da vida, então... Como é que é isso, né? Qual que é o próximo jogo? E acho que esse é o grande problema das pessoas, que a gente imagina um momento único como sendo o mais importante da nossa vida, e se aquilo não acontecer, acabou. E aí o nível de, se você perdeu, ou se teve um resultado negativo, ou se foi uma grande frustração ou uma pequena derrota, e aí muda um pouco qual foi as situações. Porque se você tem uma pequena derrota ou tem uma frustração, mas ela é passageira, você gera o aprendizado e vai para a próxima, aí tudo bem. Eu não gosto muito da frase de a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, porque ela tem um ponto final, apesar de ser verdade, não acredito que ela seja verdade. Porque quando a gente for contar assim, pô, como é que você chegou até aqui? Pô, vou te contar das coisas que aconteceram. Aí você conta do desafio, você conta do pneu furado, você conta daquilo que aconteceu. Aquilo fez com que você crescesse. Mas se você vê a potência da vitória, ela é muito maior, mas você não valoriza tanto quanto você deveria. Então você imagina, você teve todos aqueles desafios para depois você chegar e vender uma empresa para uma grande corporação. Isso foi uma grande vitória em termos de construção. E tem todos aqueles percalços que aconteceram ao longo da vida, pequenas derrotas, grandes vitórias ao longo, mas aí você potencializa o que você aprendeu, que eu acho que é válido, mas a hora que você chega e fala assim, cara, eu consegui isso aqui vale 100x.
E a gente tem que potencializar aqui, repetir isso, né, isso aqui para o futuro. Exatamente. Quantas pessoas têm uma medalha olímpica, né? Exato. Então, e o que você fez para atingir a medalha olímpica? Aí, a hora que você falou assim, o que eu fiz para atingir a medalha olímpica, você vai ver os erros, vai ver os acertos e vai ver o que você precisa fazer melhor a partir daquilo que você já fez. O aprendizado, ele vem daí, né? Eu estava numa empresa recente, e aí, essa semana ainda, e eles, assim, tinham uma meta. A meta era, vamos supor, 100. Eles fizeram 230 da meta. Então, tinha uma meta de 100 e fizeram 230. Então, 2,3 vezes o que eles esperavam que acontecesse. Aí eu perguntei assim, primeiro, quem fez essa meta, né? Ou a meta está errada, foi orçada errada. E aí, a primeira pergunta, quem fez essa meta? A segunda, o que mudou do início do... Não, aliás, quando vocês escutaram essa meta, ela parecia desafiadora em 23, né? Porque essa meta foi de 24. Em 23, vocês escutaram... Era desafiadora essa meta? Era. Então, o que mudou ao longo do ano? Foi o mercado que melhorou? Foi o dólar que interferiu tanto no negócio? O mercado estava mais comprador, não estava? O que aconteceu para vocês evoluírem tanto? E aí você pega a sua medalha de ouro do ano no mês de novembro. Então você não precisa nem ir para a Olimpíada, já acabou, tira férias aí, fica aí, férias coletivas em dezembro, que está tudo resolvido. E a grande verdade é que as pessoas, às vezes, a gente se assusta com o resultado porque a gente está sempre baseado no que a gente já fez e nunca no que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer, ele cria uma barreira na vida das pessoas. Então, quando você olha para o que você pode fazer, é mais ou menos assim. Você tem uma linha num eixo X e Y que você vai crescendo. Não dá para a turma ver aqui minha mão, mas não sei se dá para ver. Aí você cresce aqui, puf, né? Num X e Y, um crescimento. Então você vai, o que você fez no passado, o que você faz no futuro. O que você fez no passado, orçamentos normalmente são construídos assim, né? Você dá uma olhadinha no que você fez no ano passado. Na média, né? Na média, esse mês como é que é, você coloca numa curva e faz dessa forma. Agora, imagina se você tem, em vez de ter essa curva aqui, isso pode ser para resultado pessoal, individual, para empresa, seja lá qual for, você colocar uma escadinha aqui, como desenhando uma escadinha, e você começa de um ponto que você não tem passado. Orçamento base zero. Né? Então você sobe aqui, Michael Phelps, o cara ganhou 28 medalhas olímpicas, nunca ninguém fez isso, dificilmente alguém vai fazer, pode ser até que faça, mas ele conseguiu 8 medalhas de ouro numa única Olimpíada, nunca ninguém tinha feito aquilo. Como é que você explica para um cara ele fazer alguma coisa que nunca foi feita? Você pega o Steve Jobs, quando ele criou o Macintosh, né? A turma fazendo, que coisa espetacular, né? Tal, um moleque jovem, 27, 28 anos. E aí ele cria, aí perguntaram para ele assim, que pesquisa de mercado que você fez para saber que a turma precisava disso? Então, como é que eu vou fazer uma pesquisa de mercado para fazer algo que a turma nem sabe que eles precisam? E a história da Apple foi essa, né? Em termos de criatividade e tudo. Então, quando você faz o diferente, você precisa pensar o diferente. E às vezes a gente está no lugar comum, a gente fica ali fazendo o que a gente sempre fez, e aí o nosso crescimento ele pode ser talvez um pouquinho fechado, né? Ou restrito. Reflexo da... E aí você fala assim, você não tem mais passado, beleza? Então a partir de agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Não tem problema de... Você não sabe que você tem problema de contratação de caminhoneiro. Esse é um negócio que está impedindo o crescimento da empresa. Né? E aí? Você não tem nenhum tipo de problema. Como é que a gente vai recrutar gente boa? Aí você vai para um outro pensamento. Você esquece um pouco dos problemas que você tem, você começa a ver soluções daquilo que você precisa. Exatamente. E o esporte, ele faz isso, né? E eu acho que, assim, a gente tem que tirar um pouco desse mistério também, né? Então, hoje, eu acho que o problema de grandes corporações, a gente tem muito problema de falta de mão de obra e tudo mais, mas também cabe nós, a empresa, trazer esse desejo para a mão de obra vir até nós. A gente também tem que ser interessante como empresa para o cara que está passando na frente, olhar aquela marca e falar, poxa, um dia eu quero trabalhar nesse lugar. E é um pouco da construção que a gente vem fazendo, né? Então, a valorização do cliente, a valorização do lucro, a empresa tem que trazer resultado. E a valorização das nossas pessoas. Então, a empresa ela tem pilares, né, que é importante a gente mostrar isso para o mercado para que a gente possa recrutar também essas pessoas. E eu imagino nesse ponto, eu imagino o motorista de caminhão como super-herói. O nome remete, né? Eu quero escutar a tua história em relação ao nome, como surgiu. Mas eu imagino o super-herói é o motorista. O cara enfrenta 100 Quem carrega o piano são os motoristas. Então, você tem um arquétipo do herói, você tem aquela persona, aquela pessoa que está ali, que ele é um super-herói. E por que ele é um super-herói? Por todas essas características e por esse perfil. E a gente sentiu isso um pouco na greve dos caminhoneiros, né? O país parou. Pois é. Exatamente. Assim, nosso país, a questão de consumo ela é conectada pelas nossas rodovias, né? E pelo caminhoneiro.
pelo transporte. Então, Ele é um isso é algo super-herói. muito importante. Então, é nossa missão como empresa desenvolver, reter esses caras, ter essas pessoas junto com a gente. É extremamente importante ele trabalhar feliz, satisfeito. Eu sempre falo que o nosso negócio não é fácil. Não é fácil você ficar 30, 40, 60 dias, né, viajando, às vezes longe da família e tudo mais. Mas como que a gente pode fazer isso de uma forma que seja prazeroso, que tu sabe que tua família tem o suporte que precisa em casa, que tu sabe que tu tá trabalhando todos os dias, mas vai conseguir proporcionar uma faculdade, um estudo melhor para os teus filhos, para pagar um cursinho de inglês, pagar uma natação para eles, né? Eu acho que isso é extremamente importante e é nisso que a gente vem buscando e eu tento mostrar todos os dias para os nossos colaboradores. Porque a empresa ela é muito mais que transporte de alimento, né? A gente também sabe muito bem cuidar de pessoas, que é o chave do nosso negócio. Então, como eu falei, a gente tem um back-office muito robusto de estrutura, de apoio, de manutenção, abastecimento, cuidado, mas quem hoje carrega o piano nas costas são os nossos motoristas. Por isso que eles estão sempre no centro ali das nossas decisões para fazer o negócio acontecer. E também, claro, eu acho que nós como um time, a gente sempre tem que jogar junto, né? Então, às vezes tu tem aquele colaborador que está dentro do teu negócio, às vezes não está satisfeito, ou fala mal do teu negócio. Poxa, né? Sai! Encontra o teu negócio, vai para um lugar que você se sente bem, porque o time tem que estar junto. Se você está vestindo o manto, né, o uniforme da empresa, você tem que jogar junto. Eu acho que isso vocês têm totalmente junto, né, nos times, e fisioterapeuta, e treinador, e é composto por todo mundo olhando para o mesmo lado, né? Com certeza. Você está falando aqui, e pegando as histórias do Rodrigo, eu estou pensando no caminhoneiro dentro do campo de futebol. Quem que é o caminhoneiro? Porque a mesma coisa do atleta é isso, né? Então você tem dentro de um time, tu imagina assim, um campo de futebol e 11 jogadores. Qual que é o caminhoneiro, o estilo, né? O perfil do caminhoneiro, camisa 10? Aquele cara que ataca, aquele cara que vai. E qual que é o que fica no meio do campo e tal? Né? Qual que é o cara que é estilo mais goleiro? Dá para fazer isso? Um pensamento? Vocês estavam contando uma história antes ali do caminhoneiro que tem um porco no rolete que ele leva. Ele tem um forno dessa porco pendurado na carreta. Eu fico imaginando assim, para atrair novos caminhoneiros, você pega assim, caminhoneiro esportista, tem isso? A gente tem um caminhoneiro. Mas pode divulgar mais. Ele tem um visual incrível, ele tem uma estrutura. E ele para nos momentos de folga dele, ele tem toda a estrutura de treino dele. Então, você imagina aí você tem o cockpit do caminhão, como é que chama? O cockpit está adequado para o porco no rolete. Está adequado para musculação. Já vem com uns pezinhos dumbbell, assim. Legal, boa ideia. Você tem todos os tipos de perfil. Porque o cara fala assim, eu não quero ir porque eu gosto de fazer atividade física. Não se preocupe, a gente tem um caminhão para você. Aí você consegue conquistar todo o público ali, o perfil. Agora, o porco eu achei demais. O cara, assim, você que gosta de gastronomia, não perca o porco no rolete durante seus 40 dias fora de casa. Eu vou até aproveitar para comentar uma coisa. Não estava no cronograma aqui, mas vou ter que comentar. Eu nem vi o cronograma. Mas, Gustavo, você imagina como é que um motorista, no seu dia a dia, um dia corrido, como que ele lava roupa num dia que ele está rodando? Ele não está rodando. Ele está na estrada. Ele está lavando. Ele não está secando. Ele está lavando por enquanto. Mas ele tem que rodar. Cara, hoje o nosso dia está meio corrido. Precisamos rodar. Como é que ele lava a roupa? Você imagina? Ele está dirigindo. Está dirigindo, mas ele está lavando roupa. Eu preciso pensar aqui. Essa era boa. Eu nunca tinha pensado em falar sobre isso. Tem uma bacia aqui do lado. Olha, ele puxa um sistema, tem um chuveirinho, tem um esguicho, tem um... Hoje já existe até máquinas de lavar. Já existe. Beleza. Mas não é esse o caso. Aí eu tô falando do mais... No meu caso, era mais tradicional. Isso aqui, ó. Eu aprendi. Tira aqui, ó. Eu aprendi com um colega meu uma vez. Esse cara consegue um tambor grande, um tambor, e coloca a metade desse tambor de água com sabão e joga a roupa lá pra dentro. E prende lá na step, lá na parte de trás da carreta, que é onde ficam as steps do caminhão. Isso é raiz, isso aí. É raiz. E amarra lá. E você vai viajar. O que vai acontecer lá atrás? Lá é a parte que mais bate. Cara, a roupa fica limpinha. Agora você imagina... sustentável ainda, sustentável. O Instagram de vocês tem uma infinidade. Vocês põem isso no Instagram? Olha, você imagina, assim, vou te ensinar... Mostrar como é que se lava a roupa na estrada, enquanto você dirige. Não estou falando de tecnologia, não estou falando de botar uma máquina de lavar dentro do seu caminhão, não. Olha isso aqui, pau.
É que nem fazer bolo. Dizia pra mim assim, Jardim, tu faz bolo no caminhão? Como é que eu vou fazer bolo se eu não tenho forno? Não, mas parei um pouquinho, vou te ensinar. Utiliza uma panela de pressão, faz bolo. Digo, tá, mas aí, só que sem a pressão, né? Aí depois, mas como é que eu tiro ela da pressão? Não, aí você faz um corte, um X lá no bolo que vai estar lá dentro, e você tira pedaço por pedaço. Cara, é assim, ó, é só mostrando mesmo pra você ter uma ideia, mas existem tantas coisas. Agora a gente começou a falar do rolete ali, que hoje é... de Instagram aqui, vamos fazer bolo. Vamos fazer bolo, mas depois... E o forno, como é que é? Não, no caso do bolo, na panela de pressão, no fogão normal ali, no fogãozinho ali do motorista. Hora que para. Isso aí é hora que para. Fazer enquanto a gente tá andando, meu. Esse aqui, você cai e mas o forno no rolete dá, né? Porque é um forno lá, então ele vai lá, você pode rodar. É verdade. Tu coloca teu porco em Chapecó, chega em São Paulo e ele tá pronto. Ele fica lá. Mas é bacana, quem não é do segmento não imagina, né, o mundo do transporte, né? Tem muita curiosidade. É muito bacana, assim. Realmente tem brasileiro motorista de caminhão que ficou famoso nos Estados Unidos postando coisa, não tem? Tem vários. Tem alguns. Tem um que eu me deparei ali, o cara cresceu pra caramba. Tem. Na Europa tem muitos também. Agora na Europa tem vários, né? Tem uma menina lá também que é bem famosa na Europa. Tem muita gente aí. E eu adoro seguir. Eu tenho vários motoristas nas minhas redes sociais. Eu adoro acompanhar o dia a dia, porque é um dia a dia diferente. É diferente da nossa realidade, então é muito curioso, né? Você já chegou a pilotar, a dirigir? Sim, só dentro do pátio, né? Só dentro do pátio. Mas assim, ó, eu vou... que ela tem de subir no caminhão, passar 40 dias. Eu vou falar pra vocês assim uma coisa. Eu vou tirar minha carta. Isso já tá no meu plano de carreira. 30 dias, né? Eu vou tirar minha carta, vou pegar um caminhão, vou fazer uma rota Chile, para também conferir se a gente no back-office está fazendo um bom trabalho, né? Se o motorista está parando num posto que o chuveiro tem água quente, se o banheiro está limpo, né? Para garantir todos os processos na realidade, né? E na verdade, assim, acho que eu nem preciso tirar a carta. Logo a gente agenda aí. Eu tenho várias motoristas mulheres, quem sabe me dá uma carona, né? Com certeza. Já dá para ver toda aí. Agora, uma coisa que eu já descobri de caminhoneiro, assim, posto de caminhoneiro, melhor comida. Sim. Isso aí já comida farta. É lenda? É lenda ou não? Não, é comida farta. Nossa, farta, boa. Mas eu prefiro comer na caixa de cozinha do motorista. A gente tem motoristas que são excelentes cozinheiros. Excelentes. Comida de qualidade. Então, pega o cardápio desses caras, como que eles fazem e distribui pra galera. Vai melhorar a alimentação, né? Não come tanta besteira na coisa. É muito bacana. Botem a linha do chefe de cozinha, a gente já tem uma pessoa ali, né? Já pega lá. O esportista, porco no rolete, que seria? Um churrasqueiro. Um churrasqueiro. Churrasqueiro. Muito bom. Agora, Thalita, conta essa história aí, de onde veio esse nome. Bacana. Então, uma história curiosa, né? Então, a família Costela, ela começou a empreender. A gente tinha, né, na época do meu pai, nos anos 70, uma mercearia, né? Uma mercearia no interior de Chapecó. Então, como antigamente, né? Eu tenho o porco, tu tem o tecido, né? Aquela troca e tudo mais. Na época, a mercearia não deu certo e a mercearia se chamava Costela. Então, que é o nosso sobrenome. Na época, meu avô tinha um caminhãozinho antigo e meu pai e meu tio começaram a puxar ração para o interior. Aqui a gente tem grandes frigoríficos na nossa região, fazer o transporte dessa ração, até que decidiram formalizar esse trabalho deles com o caminhão. Quando chegaram para fazer o registro do nome da empresa, sem nome. Vamos lá registrar a empresa, mas a gente não sabe o nome, vamos ver no que dá, aquela história. Quando a gente chegar lá, a gente decide. Pensamos, né? Na época eles pensaram, Transportes Costela, putz, mas é o nosso sobrenome, né? Se a gente quebrar de novo, né? Vai ficar feio para nós. Todo mundo conhece os Costela. Como é que a gente vai pôr Transportes Costela? A empresa quebrou, nosso nome vai na lama novamente. Aí eles estavam lá, tinha um gibi em cima da mesa e eles olharam. Legal, né? Era o Capitão Marvel na época, nos anos 75. Então era famoso na época, bonito esse nome, só que daí já abrasileiraram, né? Mas não vai ser Marvel, vai ser Marvel. Pode registrar aí, esse vai ser o nome da nossa transportadora. E desde então, a gente tem sempre essa alusão aos super-heróis, né? Então, fazem montagens, fazem TikTok, chegou os super-heróis, aí passa um caminhãozinho da Marvel no fundo, assim, é bem bacana. E, inclusive, em 2024, então a gente sempre teve esse sonho de fazer um caminhão super-herói. A gente, tradicionalmente, todos os anos, a gente faz um caminhão especial.
Porque na Marvel a gente fala, a promoção do motorista é ganhar um caminhão novo. Então, como tu vai promover o motorista? Tu troca o caminhão dele, né? Então, todos os anos a gente também faz uma frota comemorativa, então um caminhão diferente, pintado diferente, com uma outra estrutura e tudo mais. E nesse ano, eu falei, eu quero fazer nosso caminhão de super-herói. E assim, incrível, mas como que eu vou fazer um caminhão de super-herói? Nisso, eu lembrei das frutas. Quando tu vai no mercado, sabe aquela maçãzinha da Turma da Mônica? Aí tem a cereja dos super-heróis e tudo mais. E a gente transporta essas frutas com os super-heróis da Disney e tudo mais. Liguei para o nosso cliente, né? E falei, viu, tô com uma ideia meio maluca, tu acha que dá certo? Ele falou, na hora. Ele falou, Thalita, um caminhão do super-herói? Sensacional. Já entrei em contato com o cliente, entramos em contato com a Disney, fizemos um projeto, um caminhão do Homem-Aranha totalmente estilizado e conseguimos tirar no papel esse ano. Temos nosso caminhão do Homem-Aranha e foi incrível. Agora a gente já tá com várias ideias. A gente quer fazer o caminhão do Star Wars, o caminhão do Incrível Hulk. E vai sair. É um projeto super bacana. É algo que o nosso gerente comercial sempre fala. O maior marketing da transportadora são seus caminhões. Porque os clientes, quando chega o caminhão, ficam encantados, né? Porque também remete um pouco da nossa infância, né? Então, super-heróis, traz um pouco daquela nostalgia. Então, tu não transporta só alimentos, traz um pouquinho daquele propósito, né? Porque todo super-herói tem a história de superação, enfim, remete muito à lembrança. E para nós foi muito bacana esse projeto. Muito bom. Muito Parabéns. Cada um tem o seu superpoder, né? Cada um tem seu superpoder. Assim como o caminhoneiro. Olha que legal. Que relação. Bastante. Curiosidade em relação aos caminhoneiros, tem índice de performance, assim, que vocês estavam falando ali? Tem indicadores, assim, você consegue ranquear quem é o melhor, quem não é? Sim. Quem foi melhor em termos dos indicadores? Através do sistema, a gente tem hoje tudo é sistematizado, né? Então a gente consegue tirar um relatório. Esse é um trabalho, inclusive, que eu vou começar a fazer agora. A gente já tem uma equipe fazendo, mas a gente vai fazer um trabalho um pouco diferenciado, que é tirar esses relatórios mesmo, né? Ver aquele colega lá que não está muito legal, né? Trazer ele para a empresa, conversar com ele, descobrir por que ele não tá indo bem na performance dele, né? Por que ele está tendo um desempenho baixo, sendo que a gente, quando contratou, a gente percebeu que ele era um bom profissional. Então, tentar detectar isso aí e trabalhar com ele isso aí. Quais seriam as principais características e indicadores Hoje, de um bom motorista? Um sistema que é uma telemetria, né? Então, se o motorista der uma freada brusca, eu consigo ver no escritório. Se o motorista fez uma curva com uma inclinação superior do que o modelo de caminhão entrega, que a gente chama de força G, a gente recebe um relatório. Então, se o motorista está na rotação errada, dirigindo na rotação errada do caminhão, eu consigo ver. Então, são N indicadores que você consegue ir ajustando, performando o motorista. Em contrapartida, também ele tem os benefícios, né, as premiações para entregar aquele desempenho. Então, a gente trabalha com diversas marcas de caminhão. Então, os motoristas eles vão criando uma expertise naquele caminhão, no jeito de condução e tudo mais. E a gente consegue ranquear neles e dar, enfim, reconhecimentos e premiações sobre isso. Porque um dos nossos pilares também é a segurança, né? Então, o meu compromisso com a família do colaborador que está em casa é garantir que ele volte para casa em segurança. Então, nem sempre a gente tem estradas adequadas, sinalizações adequadas. Então, realmente, ele vai ter que ser muito mais do que dirigir, né, Jardim? É uma diversidade muito grande que a gente tem hoje na nossa rota, né? Você pegar Peru, pegar Chile, pegar Argentina, Uruguai, cada um deles tem um perfil de rodovia, um perfil... o nosso Brasil, se pegar só o Brasil aqui, né? Pegar Manaus é totalmente diferente que andar aqui no Você imagina, sul. Gustavo, que a gente tem uma rota, a gente faz muito Manaus, né? Que é uma estrada que ela é tão precária que se chover, os motoristas têm que parar de rodar. Porque os caminhões, eles escorregam, eles deslizam, eles atolam. Terra. É uma terra fina e quando chove os motoristas precisam parar imediatamente. Então a gente tem que trabalhar nessas diversidades, eles têm que estar capacitados a trabalhar em todos esses tipos de situação. Por exemplo, rotas, deserto do Atacama, Jama, que é uma altitude muito elevada, então o físico dele tem que estar preparado para seguir nessas rotas, né? Que são umas rotas que podem dar falta de ar. Então, tem toda... o nosso negócio é muito complexo. Quem tá comendo sushi na mesa não imagina onde veio aquele salmão e o que a gente fez para colocar aquele salmão na mesa do consumidor final. Exato. Com shelf extremamente curto, então a gente carrega na
praia os caminhões, faz uma viagem, a gente carrega, enfim, no sul do Chile, a gente faz a rota do fim do mundo e às vezes nosso destino final é Fortaleza. Só reclama do restaurante tá cobrando caro, né? Exatamente, não sabe da cadeia necessária para entregar. Né, E só o motorista que esteve lá carregando que realmente sabe o que foi para chegar naquele destino, que não é fácil, e é muitos quilômetros. E eu acho que é um pouco da história que você comentou, né? Às vezes o pessoal me conhece no pódio, e o que veio, né? Como que foi toda essa trajetória para chegar até lá? Nossa, as histórias são as mais amplas possível. Pegando a história de vocês aqui, né? É a conexão total com o rendimento. Com performance, com rendimento, né? Com fazer a coisa. E um errinho, uma coisa ali, já aumenta o preço do produto, já aumenta o grau de risco de um acidente, já diminui a margem do negócio. Você tem as questões humanas, as questões de negócio, as questões de performance, está tudo inserido, né? Dentro do... E se a gente traz também um pouco para o administrativo, a gente falou bastante de motorista, mas hoje eu vejo, né? A gente, enfim... Vem muitas pessoas com problemas, enfim, emocionais, pelo desgaste, pelo trabalho. Então, você conseguir encontrar um equilíbrio na tua vida, né? Entre saúde, família, trabalho. Eu imagino vocês... Provavelmente, tu teve uma época da tua vida que tu teve que focar na tua carreira, né? Focar no esporte. E, às vezes, naquele momento, não estava tão equilibrado, né? O desequilíbrio, ele acontece na vida de qualquer pessoa. É difícil você estar... completamente ordenado, né, o tempo todo. E eu acho que a grande diferença, talvez, de quem está no mercado de trabalho como adulto, né, e o atleta, é que as responsabilidades que você tem, o desequilíbrio ele acontece muito mais quando você envelhece dentro do esporte, e aí você casa, tem filho, tem outras responsabilidades, né, e isso acontece por volta ali de 25 a 35, né? 25 muito jovem, mas ali 28, 30, até os 35, muita coisa acontece, se você ainda está na ativa. E no mercado de trabalho, você já está no mercado de trabalho com essa idade e você tem mais uns 20 anos, 10, 15, 20 anos, né? Então você tem talvez a relação do equilíbrio ali, né? De estar desequilibrado já com uma família sendo montada, já com uma série de coisas acontecendo. Isso pode ser uma pressão muito grande. O atleta ele tem um outro tipo de pressão do desequilíbrio que é na transição, né? A transição do atleta ele é um momento conturbado na vida dele, porque ele tem que parar de fazer uma coisa que ele gosta para fazer uma outra coisa que é completamente diferente, né? Então ele sabe nadar, ele sabe jogar vôlei, ele sabe fazer futebol. Aí depois ele pode até ter dinheiro, pode até ter recurso ali, mas a perspectiva do próximo passo ela é assustadora para a vida das pessoas. É muito difícil você se recolocar, né? Ou o pensamento inicial. Então você tem 1, 2, 3, 4 anos ali, né? Eu gosto muito dos ciclos olímpicos. Durante esses 4 anos ele tem uma visão um pouco diferente, e ali ele percebe que ele vai ter que trabalhar tão duro quanto ele fez dentro da piscina, numa atividade que ele não sabe, não domina, e que ele precisa dominar, só que ele tem que dar tempo ao tempo, né? E aí, nesse momento, tem um grande desequilíbrio também ali na vida profissional, na vida pessoal dele, porque a ansiedade pode bater na porta muito, muito forte. E é muito importante você também estar preparado, né, para assumir aquela situação, aquela cadeira, e a maturidade também faz parte dessa preparação, né? Então, eu sei, eu sou jovem também, mas ainda é um desafio para mim comunicar com os jovens muito ansiosos, né? Enfim, desejam um crescimento rápido, mas eu também preciso que eles estejam maduros o suficiente, porque às vezes tu tem um excelente analista, sobe ele para um coordenador, às vezes não é um coordenador tão eficiente. Então é muito importante ter o tempo da maturidade para cada situação, a cada ocasião. Né? O momento. Você pode ter jovens aí com 24, 25 que têm uma maturidade incrível para certas posições e outros com 30, 35, 40 que não tem maturidade para estar lá. Tem que estar numa outra posição, né? Você fala assim, jovem, você já está há quanto tempo dentro do mercado de trabalho? 15 anos, né? 15 anos. Você começou muito antes do que muita gente. Tem gente que espera se formar para ter algum tipo de trabalho, de especialização. Teve a cultura interna, a gente estava falando isso, né, dos princípios do seu pai, em relação à construção da personalidade, da forma como vocês lidam com o trabalho, né, o olhar para o trabalho. Isso faz total diferença. Não é só habilidade técnica, não é só conhecimento que você tem que vai fazer diferença. Eu gosto muito de uma referência de um livro de vendas, né, para quem gosta de vendas, que é a Bíblia de Vendas, não sei se vocês já leram, do Jeffrey Ditomer. É muito legal, um livro super facinho de ler, tem cheio de gráficos, é livro para você se debruçar e se divertir, né? Ele é um cara, eu gosto, muito divertido. E tem numa página 137 desse livro,
que fala... Não sei se é 137, só falei aqui para impressionar você. Isso aqui viu a página lá. Que ele fala que 50% das vendas do vendedor, 50%, que eu não sei de onde tiro essa estatística, vem da atitude dele. Então você pega assim, a atitude de um vendedor, 50% ele é a sua atitude propositiva, sua atitude positiva, sua atitude de ter iniciativa e de estar envolvido com o seu resultado, você já sai de casa com 50% definido, que depende de você, não depende de mais ninguém a sua atitude. Agora, habilidade técnica também depende de você vai ter que estudar, conhecimento, você vai ter que ter mais tempo, mas a atitude você não precisa de tempo. Você fala assim, cara, hoje eu estou com uma atitude, vou entrar com uma atitude positiva aqui e vou resolver. Coloca isso no desenvolvimento de qualquer liderança, de qualquer esportista. Esportista eu achava que era assim, 70%. Chega nas Olimpíadas, quando que a atitude conta? Pô, 70%, 80%. Porque as outras coisas já foram feitas. Os filtros até a Olimpíada, eles já aconteceram. A hora que você chega lá, e aí? Cara, se você não tiver assim, vou fazer, vai dar certo isso aqui. E não estou falando assim de torcida de arquibancada, não. Você está no jogo, você está no game, você está lá dentro da quadra. Um dia minha irmã, diretora executiva da empresa, ela me encaminhou uma frase que falava sobre mulheres inteligentes. Aí, enfim, eu li a frase, achei bacana e tudo mais. Eu falei, ok, mulheres inteligentes, ok. Mas o quanto a gente executa faz toda a diferença. Então, eu fico Você lembra até... da frase? Era alguma coisa assim, tantos por cento das mulheres inteligentes têm um diferencial, barará. Ok, falando bacana, falando da inteligência. Mas a execução, ela te troca de nível. Porque se você ser uma pessoa que pega o problema, você identifica e coloca embaixo do braço e vai resolver, te troca de patamar. Então, o que eu trago muito pro meu time, isso faz toda a diferença. Tu tá incomodado, seja até com a questão, a comida do refeitório da empresa não tá bacana, é mais fácil você vir e sugerir, viu? Tem uma empresa que faz comida em refeitório, que eles têm um preço bacana. Traz pra mim o cartão da empresa. Ajuda, né? Ajuda. Tu tá com o manto, né? Tu tá com o uniforme da empresa, do que ir lá e falar, putz, a comida do refeitório não tá legal. Então, a execução, porque gente pra reclamar tem de monte. Gente pra dar ideia, acredito que tem o dobro. A Marvel podia fazer isso, podia fazer aquilo. Tô cansado de ideia. Me ajuda a executar, traz teu plano aqui, vamos sentar junto, vamos bater papo, né? A gente, dentro da Marvel, as salas são todas abertas, todas de vidro, então... qualquer pessoa tem acesso a qualquer pessoa, isso é dentro da nossa cultura. Então, poxa, me ajuda a resolver esse problema. É uma pergunta que eu faço muito pro meu time. No meu lugar, o que tu faria? Qual a sua sugestão? Porque, como motorista, ele tá na ponta, ele tá vendo coisas que eu não tô vendo. Eu preciso escutar ele. Então, você precisa sair da operação da empresa. Sim, eu acho que a alta gestão não pode estar mergulhada na operação. Mas metade do tempo, 1/3 do tempo, tem que estar mergulhado. Tu tem que estar sentindo a febre da tua operação. Tu tem que estar vendo a pesquisa de clima no dia a dia dos teus colaboradores. Então, dificilmente hoje eu recebo uma notícia com surpresa, porque eu tô lá na operação. Eles fizeram alguma reclamação. Eu sei, no dia eu tava lá e eu escutei. Porque aquela rota tava mais... Eu sei, o motorista, eu tava saindo do pátio, eu falei com ele e me falou que aquela rota tá difícil. Então, assim, cada vez menos tu é pego de surpresa. Tu não precisa vir num relatório NPS para saber se os teus clientes estão satisfeitos ou não, porque eu tô lá na porta do cliente. Isso, para mim, faz toda a diferença, assim. Então, eu acho que, sim, que a alta gestão tem que arregaçar a manga, tem que estar junto, tem que fazer junto, tem que trazer o colaborador para perto, tem que diminuir o ego. E a alta gestão, ela é muito mais para servir do que ser servida. Então, eu chego na integração dos novos colaboradores e falo assim, eu sou a Thalita e o que eu posso te ajudar? O que tu precisa? Sistema? Tecnologia, suporte, estrutura física, pessoas, o que tu precisa para entregar esse número? Isso, então, bora, vamos junto, tô no teu lado. Então, isso também eu acho que é a cultura do nosso negócio. Você tem muito da questão da autogestão de circular entre o tático operacional e estratégico, né? E tem uma função, você já está no operacional, porque você é uma gestora de operação, mas tem um lado estratégico da operação que facilita a vida das pessoas. Que quando você fala de execução, você tem que passar pelo estratégico, mas você tem um objetivo muito claro. Se você não tem desenhado esse objetivo, fica difícil você traçar uma estratégia para aquilo. E a hora que você respira a empresa, respira o problema, é muito legal, né? Você fala, a hora que você está... O clima organizacional, você percebe, não precisa ter uma frase na parede lá. Exatamente. E se está uma frase na parede e não está acontecendo no chão da fábrica ali, o que está acontecendo? Alguma coisa errada.
Tem alguma coisa Se errada, quanto mais distante você está, né, dessas situações, você não tem noção. E isso é o fim das empresas, quando isso acontece. Fica lá no ar-condicionado, né, bonitinho, olhando o relatório. Não, o ar-condicionado emburrece as pessoas. A gente tem que sair do ar-condicionado, a gente tem que ir para a operação. Uma das coisas que a gente percebeu um tempo atrás, e a gente começou a trabalhar isso, que era um exemplo, muitas vezes, o administrativo, muita gente nova também, né? Não tinha ideia do que o motorista passava lá fora. Porque a vida do motorista não tem nada a ver com a nossa vida do nosso dia a dia. Ir para casa todo dia, sentar no sofazinho, olhar a televisão e vir para fazer as 8 horas de trabalho, né? E a gente começou a fazer aqueles treinamentos, a gente fez uns treinamentos, a nossa equipe com os administrativos. Chamava todos os setores, não teve ninguém, eu acho que não passou nesse treinamento. Tem um livro que você vai gostar para você que é de treinamento, acho que para qualquer nível. Não sei se vocês já leram, que chama Quando, do Daniel Pink. Quando. E o Daniel Pink é um super de um autor, eu gosto muito dele. Ele traz os impactos do intervalo, que é o que você estava falando, né, esse intervalo de meia horinha, para a performance das pessoas, de todos os níveis. E ele mostra um estudo lá, eu não vou ter os detalhes do estudo, mas de jovens, de crianças na Suécia, na Noruega, alguma coisa na Escandinávia, que eles fizeram uma análise do quanto que o intervalo pré-prova tinha na performance das pessoas, dos jovens. Então eles faziam o seguinte, você estava estudando durante o dia, aí antes da prova principal, vamos supor que você tira uma prova 3 horas da tarde, das 2 às 2h30, das 2h30 às 3, o grupo foi brincar. E no outro grupo eles continuaram estudando até o horário da prova, simplesmente emendou um conteúdo à prova que foi feita. E os resultados foram alarmantes em relação à performance. Então ele traz um pouco do conceito do profissional do intervalo. Você ter o intervalo como uma estratégia, não como uma dica para você fazer, faz aí que é bom para você. Não, é uma estratégia de negócio, que tem os impactos econômicos, tem os impactos de performance e tem os impactos em todas as áreas. E o que eles descobriram foram que as crianças que faziam o teste logo após o intervalo tiravam notas melhores. Então, em termos de performance de nota, elas tiravam notas melhores, ou seja, o aprendizado ele era mais profundo para essas crianças, passavam em escolas e universidades melhores e eram pessoas mais ricas. As gerações dessas pessoas, elas eram mais inteligentes, eu trouxe a palavra inteligência, elas eram mais inteligentes do grupo de estudo do que o outro, no grupo que eles selecionaram, só porque eles tiveram intervalo. Tem a ver com QI, não tem a ver com o esforço, era o mesmo esforço cognitivo empenhado em ambas as partes, só que uma estava mais preparada para o conhecimento e a outra não. E a hora que você tem isso, você tem famílias mais ricas, pessoas mais inteligentes na sua família, você tem uma série de coisas. Você fala assim, mas qual foi a grande diferença? Puta, eu parei para descansar 30 minutos. Que bacana. Não é louco isso? E assim, então eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para grandes 2 treinadores e pessoas que, né, tiveram essa história focada na auto-performance, uma dica final aí para os nossos colaboradores aí que estão assistindo o nosso programa sobre como entregar mais, né? Como ser mais eficiente do nosso negócio, como entregar uma performance de qualidade para, né, um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento de carreira. Vai lá. Então, eu acho que... Eu tenho falado muito isso também nos nossos treinamentos da empresa, que a performance ela vem através da dedicação, né? E a dedicação e respeito principalmente. Eu tenho falado, acho que toda semana eu falo isso, né? Que ser profissional, a gente fala muito de ser profissional. O que é ser profissional? Dirigir um caminhão? Não. Porque dirigir caminhão, como a Thalita mesmo disse, de repente ela vai lá no pátio, a gente vai dar uma volta lá, eu vou explicar para ela, ela vai dirigir caminhão. Nem por isso a Thalita ainda é profissional do volante, né? Então, seguir as regras, né? Primeiramente, seguir regras. Se a empresa pede lá, vamos parar a cada 4 horas, fazer um alongamento, a empresa está querendo o teu bem, né? E se você seguir essa regra, aí você é profissional. Principalmente a regra do trânsito, né? Que é o que a gente mais busca hoje. Então, a alta performance hoje, ela está vinculada nisso, eu acho, no meu pensar, né? Que é seguir regras e ter uma dedicação e ter uma busca daquilo ali e todo dia... uma constância, né? Seguir aquele processo ali que automaticamente você vai ter, lá na frente vai ter resultados. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Boa. Quando eu penso em performance, ela é sempre uma função de forma, como você faz aquele negócio ali, e tempo, quando você começa até onde você vai, né? Porque te dá a visão de longo prazo e a experiência por fazer por tempo suficiente para ficar bom. Então, se você fizer algo bem feito e por um bom tempo, as chances de você ser bom naquilo, elas são maiores do que alguém que faz de qualquer jeito e por menos tempo.
Mas não necessariamente é uma garantia que o resultado ele vai acontecer, porque depende do aperfeiçoamento e de como você evolui dentro da sua profissão. Você pode ficar 30 anos como pedreiro, ou como padeiro, ou como um engenheiro e ficar na mesma posição e não ter grandes evoluções. Depende de algo a mais ali para você se tornar uma performance melhor. Mas em termos de vitória rápida, não está na habilidade técnica. Vou trazer o livro de novo ali, né? Está na atitude, e está na forma e no hábito daquilo que você faz no seu dia a dia. E eu acho que quando as pessoas chegam para mim e falam assim, eu queria mais foco, mais disciplina, eu queria evoluir no trabalho, queria ganhar mais, queria ganhar uma promoção dentro do meu trabalho, né? Então, assim, evolução de performance individual que me traz um grande benefício. Falei, beleza, você precisa de 3 coisas. Você precisa de dormir mais e dormir melhor. Você precisa se alimentar bem e você precisa fazer atividade física. Se você trabalha essas 3 áreas que tem a ver com a sua fisiologia, a fisiologia do seu corpo, você vai aumentar seu foco, sua produtividade, vai procrastinar menos, vai ter mais performance no trabalho e você vai ter um impacto financeiro gigantesco. As pessoas não valorizam as pequenas coisas, querem um grande salto. Então a gente pode falar assim, pô, se dedique mais no trabalho. Ah, realmente, eu preciso me dedicar mais, tenha mais disciplina. É isso aí. Boa dica, né? Ter mais disciplina. Agora eu falar, em vez de você dormir 6 horas, você durma 6 horas e meia, ou durma 7 horas, é algo específico que talvez assim, pô, mas o que isso vai interferir no meu tempo? Ou o que isso vai interferir na minha produtividade? Aí você tem que aprofundar no tema. Como é que uma boa alimentação faz com que o meu corpo esteja mais disposto e com mais energia ao longo do dia? Porque a alimentação, a gente não é aquilo que a gente come, né? É uma coisa disso. E a questão do movimento, né? Que é o exercício, o corpo ele foi feito para se movimentar. E a gente passa muito tempo sentado, seja no caminhão, seja no nosso escritório, se você está num trabalho mais administrativo. Então, a movimentação, ela faz parte do nosso ser e ela trabalha, né, de uma maneira direcionada à forma como a gente está em termos de disposição. E a turma confunde a motivação de trabalhar com o nível de energia para fazer o trabalho bem feito, né? E energia e motivação são coisas completamente distintas, mas interligadas. Ela tem essa ligação. Então, eu focaria de bate-pronto. Quando qualquer pessoa quer uma vitória rápida, eu trabalho o nível de energia e fisiologia. Não na motivação e não em outros aspectos de performance, né? Porque depois fica fácil. Cuidar desse hábito aqui talvez seja mais difícil para as pessoas. E a hora que você se conecta isso com o objetivo dela, facilita e aí o desempenho pode ser maior. Muito bom. Então, um agradecimento, Jardim, Gustavo Borges. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que não basta ser um ser de luz, como são vocês dois, se você não iluminar. Então, acho que o que a gente fez um pouquinho aqui nesse podcast é passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, para que a gente possa iluminar outras pessoas e, quem sabe, né, trazer uma clareza numa decisão, uma clareza numa estratégia de viagem, numa estratégia de vida, num rumo de uma carreira, porque, sem dúvida, a melhor forma de você criar, né, uma estratégia para o seu caminho é se inspirando em pessoas assim como vocês. Obrigada de coração. Obrigado. Então, finalizamos mais um... Tu quer agradecer? Agradecer você. São 2, 3, né, que estão iluminando. Então você também está nesse... Não vem querer sair fora dessa... Ai, tá bom, imagina, obrigado aí pela gente. sua condução e pelo convite hoje aqui. Show, gente. Então, esse foi mais um Marvelcast. Obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Obrigada.